Aleluia, Jesus. É Deus que manda, né? Quando Deus ordena, nós temos que obedecer a Ele. Aleluia, Jesus. Quero dizer nessa noite que eu me encontro muito feliz com o meu Deus. O nosso Deus que nós servimos, Ele é assim. O Deus que nós servimos é um Deus extraordinário. Ele faz o povo ficar de boca aberta, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Amém, igreja? Se coloque de pé para nós estar lendo a palavra do Senhor que se encontra em Neemias. Aleluia, Jesus. Essa semana, quando eu tive a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, essa semana, eu perguntei para Deus o que Ele estava querendo falar com a igreja, e principalmente comigo primeiro. E Deus me deu um tema, e Ele falou, eu escrevi até aqui no papel, para não estar esquecendo, Ele falou sobre posicionamento, e Ele mandou que eu levasse essa palavra em Neemias. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite, mas eu creio que o Senhor já está aqui neste lugar. E quando Deus ele está, aonde Deus está, Ele opera maravilha. Amém, igreja? Aleluia. A palavra de Deus que se encontra em Neemias, primeiro, no versículo 4. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Posicionamento é o que Deus está querendo de nós nessa noite. Aleluia, Jesus. A igreja encontrou? Amém, igreja? Vou estar lendo apenas esse versículo aqui, decorrer da carruagem aqui, eu vou lendo outras coisas que Deus vai falando aqui, amém? Que fala assim: e tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A igreja pode se assentar, amém, igreja? Aleluia, Jesus. Igreja, eu estava lendo aqui essa palavra e eu estava em casa lendo essa palavra, eu estava refletindo. Eu falei, meu Deus, eu como cristã, como serva do Senhor, eu preciso aprender muita coisa ainda. A gente vai ler a palavra do Senhor, a gente fica impactada e a gente toma aquele choque de realidade e a gente vê que a gente precisa ser mais crente ainda. Amém, igreja? A palavra do Senhor aqui vai dizer sobre Neemias. Para quem conhece a história de Neemias, sabe que Neemias era copeiro do rei. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que Neemias ele recebe uma notícia não muito agradável. Lá da sua cidade, lá do seu povo. A palavra de Deus vai dizer que quando Neemias recebe essa notícia, ele fica triste. A palavra de Deus fala que Neemias chora, que Neemias lamenta. E depois Neemias jejua, depois Neemias ora. Nós, seres humanos, quando nós recebemos uma notícia triste, ruim, claro, né? Nós ficamos ali impactados, nós ficamos ruim. Neemias ficou ruim quando ele soube o que estava acontecendo, né? Que a cidade lá tinha sido destruída, o povo foi levado cativo, aquela cidade estava totalmente, como a palavra de Deus, estava em ruína, estava em miséria. Mas o que eu aprendo aqui com essa palavra? Neemias, ele teve aquele momento ali dele chorar, dele se lamentar. Nós, servos do Senhor, nós temos que ser como Neemias. Nós temos o nosso momento de chorar, nós temos o nosso momento de ficar triste. Mas nós não podemos ficar ali acomodado toda a vida. Sabe o que é que eu vejo hoje, no dia de hoje? Tem muitas pessoas quando entram em estado de choque, principalmente alguém quando tem uma perda na sua família. Tem pessoas que levam o luto, irmão, o resto da vida. Não sai daquela situação. Mas a pessoa tem que entender que cada um de nós, um dia chega para nós. E tem que partir, tem que ir. E para nós que ficamos, a nossa vida ela tem que prosseguir, ela tem que ir para frente.
Então, com Neemias aqui foi diferente. Neemias não ficou toda a vida prostrado. Neemias, ele tomou um posicionamento. É isso que Deus quer de nós, igreja. Quando ele soube da notícia, Neemias, ele orou, ele jejuou, ele orou. Mas o que eu vejo aqui na palavra do Senhor, Neemias, ele teve uma oração poderosa. Uma coisa que não pode faltar na vida do crente é oração. O crente, ele tem que orar dia e noite, porque a palavra do Senhor fala que Neemias orou dia e noite. Às vezes nós temos aquela mania, né, de dobrar o nosso joelho, passa ali uns 20 minutinhos, às vezes nós não está nem muito ligado no trono, fica muito preocupado, mas a Bíblia fala aqui que Neemias, ele se preocupou com aquele povo. Amado, e Neemias aqui, ele estava seguindo o mandamento do Senhor, porque Neemias era um servo do Senhor. Neemias, ele se colocou naquela posição daquele povo, ele estava sentindo aquela dor daquele povo. Neemias, ele pegou aquela dor para ele. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele confessa ali os seus pecados. Mas Neemias, ele vivia ali no palácio do rei. Só que Neemias era copeiro, só que Neemias não era um funcionário qualquer. Neemias era querido do rei. Neemias era um bom funcionário. Neemias não tinha um serviço qualquer, não. Ele era copeiro, ele servia ali o rei. Antes do rei provar qualquer comida, primeiro Neemias, ele comia no lugar do rei. Porque ali naquela época, né, como diz, né? Naquela época, por negócio de envenenamento que tinha, então tinha alguém ali no lugar do rei para provar aquelas comidas. E ali era o serviço de quê? De Neemias. Só que Neemias não era só isso. Ele era um copeiro confidente do rei. Era uma pessoa de confiança. Eu quero dizer para você, a gente que é funcionário, a gente tem que ser um bom funcionário. Porque o servo de Deus, para onde ele vai, ele tem que seguir o exemplo do Senhor. Ele tem que ser uma pessoa de confiança. Aleluia, Jesus. E Neemias esteve ali orando, esteve jejuando, e quando ele se apresenta ali para o rei viu que tinha algo estranho em Neemias. Ele viu que Neemias ali estava o quê? Estava triste. E ele pergunta, por que está triste? Perguntou se ele estava doente. E Neemias, ele teve que falar o que estava acontecendo. Amado, eu quero dizer para você que quando a gente dobra o nosso joelho, quando nós levamos as nossas causas ao Senhor, o Senhor, ele vai adiante, ele vai trabalhando pelas nossas causas. Quando Neemias ali estava orando, estava jejuando por aquele povo, se acha que Deus já não estava ali fazendo mover, se acha que Jesus ali já não estava trabalhando, é assim que Deus faz nas nossas causas, irmão. Enquanto você está aí sentado aí, Deus ele está cuidando da sua família, Deus está dando um livramento, Deus ele está agindo, Deus está trazendo um escape nessa noite, Deus está trazendo confirmação para você aqui nessa noite. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei nessa noite como que você saiu da sua casa, mas eu quero te dizer, quando nós levamos a nossa causa diante do Todo-Poderoso, o Senhor, ele resolve tudo. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. Neemias jejuou, Neemias orou. Quando ele foi falar ali para o rei o que ele estava precisando, o rei se abriu. O rei ali, ele se dispôs a ajudar Neemias. Quando Neemias tomou uma posição de ir ali a Jerusalém, Neemias ele não foi ali com mãos abertas, não, a mãos abandonando, não. Deus, ele preparou tudo. Deus usou aquele rei ali para dar carta para Neemias, para ele ter autorização ali com os governadores. Olha, você viu a importância daquele homem. Eu quero dizer para você, irmão, que você é importante para o Senhor.
Imagina o seu patrão, nós que trabalhamos ali, né, para nutrir, imagina você receber uma autorização ali do Juliano para ir diante ali do prefeito, diante ali do governador, você chegar ali pessoalmente. Você é chique mesmo. Pensa, irmão, que coisa maravilhosa foi o que Neemias teve. Olha, você vê que coisa maravilhosa, o tanto que Deus é bom, irmão, o tanto que Deus, ele cuida de nós, irmão. Deus, ele faz nós chegar em lugares espetacular. Às vezes nós que não temos condições de pegar um avião para ir em tal lugar, imagine Deus preparando seu passaporte para você levar a palavra dele para outro lugar. Nós estamos aqui, às vezes nós pensamos assim, não, eu não tenho condição, mas eu quero te dizer que você serve o dono da prata, o dono do ouro, Deus que pode tudo, irmão. Deus pode levantar pessoas para te ajudar. Neemias estava ali servindo ao rei, irmão, não era por acaso não. Deus tinha um propósito na vida de Neemias. Eu quero te dizer nessa noite que você tem um propósito. Deus é contigo. Eu quero dizer para você que a mão do Senhor era na vida de Neemias e não é comigo, não é diferente com você. Eu quero dizer que as mãos do Senhor é contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. E eu aprendo isso aqui muito com Neemias nessa palavra. O tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que Deus, ele nos honra. Agora Neemias vai lá a Jerusalém e se prontifica. Eu quero te dizer, irmão, você nessa noite, eu quero te dizer que nós sejamos com Neemias, que nós nos preocupamos com o nosso irmão. Muitas das vezes não sabemos o que o nosso irmão está precisando, mas o nosso dever é de nos ajudar o nosso irmão. Seguir o mandamento do Senhor, se preocupar com o nosso irmão. Eu quero te dizer que Neemias aqui, eu quero dizer nessa noite, que Neemias foi um canal de bênção para aquele povo ali em Jerusalém. Eu quero te dizer, eu quero te perguntar nessa noite, você está sendo um canal de bênção lá no seu trabalho? Você está sendo um instrumento do Senhor dentro da casa do Senhor? Você está se prontificando a ajudar o seu irmão que está aí do lado, que às vezes está precisando de uma oração, precisando de um conselho? Será se você tem um conselho de Deus para dar para esse irmão se erguer? Ou você tem aquele irmão para derrubar o seu irmão? Porque não foi isso que Deus ensinou para nós. Nós somos servos do Senhor. É como foi falado aqui, que nós somos luz e nós temos, irmão, que seguir o exemplo do Senhor. Nós temos que dar exemplo, nós temos que fazer coisas que vai levantar o homem, não derrubar o homem. Foi o que Neemias fez aqui. Neemias saiu ali, dali de Susa, ele foi para Jerusalém, mas já sabendo o que ia fazer. Por quê? Porque ele foi instruído por Deus, porque Deus já tinha colocado isso no coração. Eu quero dizer para você, o grande líder, quando ele se levanta, ele não fica metendo as mãos pelos pés, não. Ele tem que tem inteligência. Eu lendo essa palavra, esse homem aqui, Neemias, era um homem inteligente, irmão. Ele sabia o que ele ia fazer quando ele chegar. Mas o que eu aprendo aqui, quando você vai ler a palavra do Senhor, lá na frente, quando ele chega, que ele fica 3 dias naquele lugar, ninguém nem sabia o que Neemias ia fazer. Deus já tinha colocado o projeto no coração de Neemias e o projeto era grande. Eu quero te dizer nessa noite, você sabe por que muitas das vezes, irmão, as coisas não dão certo para nós? É porque nós falamos as coisas antes de acontecer. E o inimigo vem e rouba as nossas bênçãos. Neemias ficou ali, ó, só olhando o que ia acontecer. Ficou ali, ó, observando tudo que estava acontecendo. Ninguém sabia o que Neemias ia fazer, mas Deus sabia o que Neemias ia fazer naquele lugar, porque Deus já estava com ele ali naquele lugar. Eu quero te dizer, eu não sei qual que é o projeto que você tem, mas se você colocou na presença do Senhor, fecha a brecha, crente, porque o Senhor vai te honrar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem um ditado que minha avó dizia, né, que tem boca cavada
falo, né? Aquele ditado lá. Às vezes nós conversamos demais, irmão. Quando Deus coloca algo no nosso coração, nós já quer falar, nós já deixamos a ansiedade tomar de conta. Eu quero te dizer, deixa Deus trabalhar, irmão. Fica caladinho, fica na posição, porque na hora certa, Deus ele vai te honrar. Neemias ficou caladinho. Eu fiquei impressionado quando eu estava lendo essa palavra. Eu falei, gente, nós temos que aprender isso com esse grande homem de Deus. Eu quero te dizer que Neemias, além de ser um servo de Deus, ele era um intercessor. Eu quero te dizer, seja um intercessor de alguém que está precisando, seja intercessor lá no seu trabalho, seja intercessor do seu vizinho. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer de nós, irmão, posicionamento, aleluia. Estamos vivendo os últimos dias e o inimigo ele não está de brincadeira, não. Deus, ele quer posicionamento de mim e de você, amada igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus, irmão, Deus ele se agrada quando nós nos preocupamos com o nosso irmão, quando nós disponibilizamos a entrar na guerra pelos nossos irmãos. O irmão está precisando de oração, levanta com ele, vamos orar, vamos fazer campanha, porque Deus ele vai dar vitória para mim e para você. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. E outra coisa que eu aprendo aqui com Neemias. Neemias, ele foi um homem que ele tinha o quê? Ele tinha visão de Deus. Neemias tinha discernimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus vai falar aqui lá na frente, lá no capítulo 6. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Até marquei aqui. Neemias, a palavra de Deus vai dizer que Neemias ele tinha visão, né? Você vai ler a palavra do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que nós viemos ter visão, que nós viemos ter o quê? Discernimento. Mesmo nós dentro da casa do Senhor, nós temos que ter discernimento das coisas do Senhor. Olha o que aconteceu aqui. Tinha armadilha preparada para pegar Neemias. Eu quero dizer que quando Deus levanta o homem de Deus, a mulher de Deus, eu quero te dizer que o inimigo ele se levanta, irmão, porque ele não fica satisfeito. O inimigo aqui usou Sambalate e Tobias. Eles não ficaram satisfeitos quando soube que Neemias foi ali para Jerusalém para levantar os muros, para ajudar aquele povo. Aqueles homens ali usados pelo inimigo ficou zangado, zombaram de Neemias. Eu quero dizer, quando você se prontifica a fazer a obra de Deus, o inimigo ele se levanta com força. Mas eu quero dizer, segue em frente. Segue diante, não dê ouvido para Sambalate, não dê ouvido para Tobia, segue em frente, faz a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é grande, irmão, e Deus ele conta conosco. Eu paro para ler a palavra do Senhor, eu olho para aquele cego de Jericó, imagina se o cego de Jericó fosse dar ouvido para aquele povo quando mandou ele calar a boca, ele não ia ter a vitória, ele não ia ter o milagre dele, e muitas das vezes nós nos acovardamos. Qualquer batidinha de pé de Satanás, nós já quer correr, nós já quer paralisar no tempo, nós já quer deixar a obra de Deus para lá. Eu quero dizer que o homem de Deus, mulher de Deus valente, não tem medo do perigo, porque o Senhor Jesus, ele entra na peleja por nós. Foi o que o Senhor fez aqui na história de Neemias. O Senhor entrou na peleja de Neemias. Eu quero dizer que o Senhor vai entrar na tua peleja nessa noite. Rode canta labaxere canta ramanaia. Aleluia, Jesus, aleluia. Sambalate e Tobias não estavam satisfeitos com Neemias. O que eles fizeram? Subordinaram ali o quê? Falsos profetas para enganar Neemias, para levar para o templo. Mas eu quero te dizer que o homem e a mulher de Deus, quando ela tem intimidade com o Senhor, quando ela tem conhecimento da palavra do Senhor, Satanás não engana não, porque o Senhor já avisa, o Senhor já mostra. E Neemias era o fera mesmo, quando ele viu que a armadilha estava sendo pronta, que estavam querendo levar ele ali para o templo, ele como servo do Senhor, ele sabia que naquele templo, quem podia entrar dentro do templo era só o sacerdote, e ele caiu fora quando ele viu. Eu quero te dizer que quando
às vezes, irmão, nós deparamos, só porque fala que é homem de Deus, que é mulher de Deus, muitas das vezes nós o quê? Caímos no laço. Eu quero dizer que nem tudo é de Deus, igreja. O Senhor não dá discernimento para isso. Nós temos que aprender com a palavra do Senhor. Não é porque tem o título de pastor, não é porque tem o título de missionário que você tem que confiar. Chegou a profecia, epa, você tem que examinar, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que examinar a igreja. Tem muita gente por aí sofrendo, tem muita gente sendo enganado por profeta falso dentro da casa do Senhor, enganando um, enganando o outro. Mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão como chama, o Senhor está vendo o que está acontecendo, o Senhor está contemplando aquele que está enganando o povo de Deus. E a igreja do Senhor, eu quero te dizer que a igreja do Senhor, Satanás não engana, porque o Senhor, Ele abre os olhos espirituais da igreja dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite, igreja, quando o povo de Deus se reúne, quando a igreja de Deus, ela tem unidade, o povo de Deus vence. Eu quero dizer que Neemias aqui foi um instrumento do Senhor. Teve pessoas ali do lado dele que animado para fazer a obra do Senhor. Eu quero dizer, seja animado para fazer a obra do Senhor, seja esforçado para fazer a obra do Senhor. Eu fico muitas das vezes decepcionado e envergonhado quando Deus levanta pessoas para fazer a obra do Senhor. Tem muitos que só murmuram, irmão, só reclamam. Se Deus coloca um louvor, fala que o louvor é difícil, fala que o louvor é complicado. Irmão, a obra do Senhor não tem nada complicado. Nós estamos aqui só para fazer, nós estamos aqui só para obedecer. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus nos deu espírito, irmão, não foi de covardia, não foi de ousadia. Deus não deu capacidade, Deus não deu ânimo para fazer a obra de Deus. A palavra de Deus fala que a mão do Senhor era na vida de Neemias. Eu quero dizer que a mão do Senhor é na tua vida, que a mão do Senhor é nos teus projetos. Não tenha medo do que pode vir Sambalate, pode vir Tobia, pode vir Gesem. Eu quero te dizer, seja forte, seja corajoso, porque você vai vencer essa peleja, porque o Senhor é contigo, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, aleluia. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Neemias vestiu a camisa, Neemias vestiu a camisa. Eu lendo essa palavra, eu fiquei impactado com essa palavra. Nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que vestir a camisa da igreja, nós temos que pegar a obra do Senhor, fazer com verdade, fazer com sinceridade, fazer com amor, não reclamar, seja qual for a dificuldade, porque nós vai ter, amada igreja, nós vai ter dificuldade para fazer a obra do Senhor. Vai ter gente zombando de nós, vai ter gente para criticar de todas as maneiras, vai ter gente que vai dizer que você não prega nada, vai ter gente que vai dizer que você não louva nada, vai ter gente dizer que você não é nada, mas você não olha para essas palavras, você não leva para o coração, porque o Deus que você serve é um Deus grande e Ele te honra lá na frente, aleluia. E Deus, Ele vê as nossas lágrimas, Deus, Ele vê nosso sofrimento. Tem o dia certo, irmão, de Deus nos honrar, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Oh, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, a palavra vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que faz assim: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia, Jesus. Enquanto Pedro estava guardado lá no cárcere, eu quero dizer, a igreja estava orando por Pedro. Eu quero dizer, a igreja, quando ela se reúne, quando ela tem unidade, a igreja vence. Deus não quer igreja com divisão, não. Deus não quer igreja com confusão. Deus quer uma igreja unida. A palavra de Deus fala num salmo: ó, qual bom pão suave é que os irmãos vivam união. Irmão, quando a igreja ela tem união, a igreja quando ela tem união, irmão,
tudo cresce, tudo vai para frente. As coisas progridem, as coisas vai para frente. Mas o nosso Deus, irmão, ele aprova quando a igreja, ela é unida, quando uns irmãos oram pelos outros, o Senhor honra a sua igreja. É assim que o Senhor quer nós, é unido. Assim que o Senhor quer, é uns amando o outro. Hoje em dia você vê, hoje a gente vê dentro das igrejas, irmão, é confusão dentro das igrejas. O Senhor não está no meio disso, não. O Senhor não está no meio de confusão, não, irmão. O Senhor quer um povo unido. O Senhor vai levar o povo, é lavado, a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Não é uma igreja de divisão, não. É uma igreja lavada, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que está ali, ó, andando com o Senhor, e o Senhor vai nos honrar. O povo ali o Pedro ali, ele saiu daquela prisão, porque a igreja estava o quê? Orando. Já pensou todos nós orando pela causa do nosso irmão? O que o Senhor não faz, irmão? O Senhor é maravilhoso. É assim que o Senhor quer a sua igreja. É união, é unidade. O Senhor se agrada disso. E o Senhor quebra as correntes. O inimigo, ele bate, retirada, ele sai. Porque quando a igreja está unida, o inimigo, irmão, ele não tem força. As correntes é quebrada, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, ele honra o seu povo, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, aleluia. Eu glorifico a Deus. Vale a pena nós servir esse Deus todo-poderoso, aleluia. Eu quero te dizer, não desista, irmão, porque Deus tem uma grande obra. É todo um processo. Quando para nós chegar lá, irmão, é todo um processo. Não é fácil nós fazer a obra do Senhor. Quando nós se posicionamos a fazer a obra do Senhor, é tanto obstáculo que nós vimos na frente, mas é para nós vencer, é para nós passar por esse obstáculo, porque o Senhor tem a vitória para nós lá na frente. Aleluia. Muitas das vezes nós ficamos ali paralisado por muito tempo. Por quê, irmão? Por causa que nós deixamos o quê? O medo tomar de conta. Nós deixamos o quê? A angústia tomar de conta de nós. E eu quero dizer nessa noite que o Senhor vai pelejar por essa igreja. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor está contemplando o que você tem passado. Eu quero dizer nessa noite, igreja, não desista de lutar, porque o Senhor é contigo, igreja. Aleluia, Jesus. O Senhor está vendo as tuas lutas. O Senhor está vendo o sofrimento dessa igreja. O Senhor está vendo o que cada um tem passado. E o Senhor vai dando a vitória. Eu quero dizer, não desista. Neemias ali, ele foi persistente. Neemias ali foi um homem inteligente. Neemias ali não deu assunto ali nem para Sambalate, nem Tobias. Eu quero dizer, quando o inimigo ele se levanta, irmão, quando o povo de Deus é para cair, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está na peleja, e ele vai pelejar por você aqui nesta noite, aleluia. O Senhor ele se levanta do trono para honrar a igreja dele, o povo dele, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, aleluia. Essa semana eu estava passando uma luta, uma prova. Eu falei, Jesus amado, toda vez quando é para trazer a palavra do Senhor, pensa que é fácil? Hoje foi um dia que eu pensei, meu Deus do céu, hoje eu não vou dar conta, hoje eu não vou poder levar a palavra do Senhor, mas o Senhor mandando eu marchar, o Senhor mandando eu seguir em frente. Eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer de mim, eis-me aqui, Senhor. Foi o que Neemias fez, eis-me aqui. O Neemias não teve medo, ele ali prosseguiu, ele fez a obra do Senhor. Eu quero te dizer, igreja, faça a obra do Senhor por amor, faça a obra do Senhor, veste a camisa, porque o Senhor vai te honrar, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Oh, louvado seja, só o Senhor é Deus. O Senhor é conosco, igreja. O Senhor é por mim, o Senhor é por você, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, aleluia, Jesus. E eu lendo essa palavra, eu agradeci a Deus por essa
palavra que Ele me deu essa semana. Eu falei, Jesus, eu precisava ouvir essa palavra. Deus quer o que? Posicionamento da igreja. Irmão, nós temos que posicionar, nós temos que fazer a obra do Senhor, porque já que o Senhor nos chamou, já que nós somos luz, irmão, nós temos que fazer a obra do Senhor. É tempo de fazer a obra do Senhor, porque o Senhor está às portas e Ele vai cobrar de mim e de você, porque o Senhor, Ele te chamou para fazer a obra dEle, amém? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Eu não sei qual é os muros que você precisa levantar, eu não sei qual que é as brechas que você precisa fechar. Eu quero te dizer nessa noite, fecha as brechas, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. O Senhor vai te dar discernimento, o Senhor vai te dar direção, igreja, e o Senhor não vai te deixar enganado, amém, igreja? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para a igreja. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Agradeço a Deus, aleluia. Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa, Pai, para louvar, para cultuar, para glorificar o teu santo nome. Pai, eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, que a tua poderosa mão, Pai, esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada seja alcançada pelo Senhor, Pai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor vai de encontro, aonde quer que eles estejam, Pai, que os alcance, Pai, com bênção, Pai, dando a eles conforto e segurança. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, Papai, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.